tarde. Bem-vindos a mais um programa sobre constelação familiar, agora também na TV Com, canal 7 da NET. Meu nome é Uli Holtz, eu sou consteladora, terapeuta familiar, eu facilito constelações no grupo e constelações individuais, com os bonequinhos aqui, tanto presencial quanto pela internet, né? Eu trabalho como voluntária, mediadora no Sejusc em Sorocaba, trazendo também esse olhar sistêmico para o judiciário que está tão disseminado hoje em dia, né? E eu estou muito feliz de estar aqui com vocês mais uma vez. Esse é o nosso terceiro programa aqui pela TV Com. Então eu tenho recapitulado um pouco sobre as bases do trabalho das constelações familiares, sobre essas leis sistêmicas que regem os relacionamentos, essas 3 leis básicas que atuam nos relacionamentos. E hoje eu quero falar mais um pouquinho sobre essas leis, e se vocês tiverem interesse, vocês podem assistir no YouTube, no canal da TV.com, os programas anteriores, e se interarem um pouquinho mais desses assuntos que, no primeiro momento, tem muitas nuances, mas conversando um pouco sobre esse tema, vocês vão se familiarizando mais com isso e vocês vão percebendo também aonde na vida de vocês existem, às vezes, encrencas por um olhar deslocado. Porque as 3 leis sistêmicas, essas 3 leis que regem os relacionamentos, são a lei do pertencimento, que diz que todos têm direito a pertencer ao seu sistema familiar e que as encrencas acontecem onde existem as exclusões. A segunda lei é a lei da hierarquia, que diz que quem chegou antes no sistema familiar tem precedência sobre quem chegou depois, né? Então, as encrencas acontecem quando, de alguma forma, a gente, filho que chegou depois, quer salvar os pais. Ou quando a gente percebe que o nosso relacionamento, o nosso encontro com eles foi difícil e a gente gostaria de ter outros. Então, quando a gente escorrega do lugar de pequeno para um lugar de grande. Eu não vou entrar nesse detalhe agora, né? E a lei do equilíbrio. Agora, dessas 3 leis, digamos que a mais importante, aquela que mais encrenca também as outras leis, é essa lei do pertencimento. Então, quem é que, em primeiro lugar, pertence ao sistema familiar? A gente diria, né? Pai, mãe, avós, tios, irmãos, ancestrais. Isso é natural. Agora, também pertencem a esse sistema familiar abortos naturais, abortos provocados, relacionamentos anteriores importantes do meu pai, relacionamentos importantes anteriores da minha mãe. Se eles tiveram casamentos anteriores, esses parceiros, os filhos, os meio-irmãos, também fazem parte. Fazem parte também do meu sistema familiar todas aquelas pessoas que, de alguma forma, perderam algo no encontro com algum familiar meu, por exemplo. Aconteceu um atropelamento. Alguém da minha família atropelou alguém que foi a óbito. Esta pessoa que morreu também passa a fazer parte da minha família. Digamos que nesse encontro de sistemas familiares, nesse ponto em comum, ele pertence, digamos, essa pessoa que morreu pertence à minha família, e aquele meu familiar que numa fatalidade se encontrou com essa pessoa e atropelou essa pessoa, também passa a fazer parte do sistema familiar da vítima. Então, um assassino faz parte também da família do assassinado, e muitas vezes isso é difícil da gente olhar. Porque como é que um assassino, alguém que fez mal para minha família, alguém que matou alguém do meu sistema familiar, faz parte da minha família? Como é que eu posso dizer sim e olhar para essa história e dizer você também pertence? E muitas vezes as encrencas acontecem porque existem justamente essas exclusões. Então, vira e mexe alguém está em risco, ou vira e mexe alguém passa por uma dificuldade, ou por uma ameaça de vida. Então, é importante a gente ter essa noção de quem pertence. Quem mais pertence ao sistema familiar? Todas aquelas pessoas também que de alguma forma se vinculam. Por exemplo, uma pessoa que trabalhou na casa da minha família durante muitos anos, que chegou novinha naquela casa, começou a trabalhar,
se dedicou a vida inteira, às vezes não se casou, porque ela se dedicou mesmo àquela família, essa pessoa também pertence ao sistema familiar. E mais modernamente, o que a gente vê, pelo menos eu em consultório vejo muitas vezes, algumas encrencas de crianças provocadas por exclusões inconscientes de embriões não vistos. Então, crianças fruto de transferência de embrião, né, muitas vezes elas têm sintomas por causa da exclusão ou do não considerar irmãos aqueles embriões anteriores que, digamos, não vingaram. Né? Então, muitas vezes esses sintomas de transtorno, de déficit de atenção e hiperatividade têm raiz em irmãos não vistos. Né? Então, por exemplo, eu fiz uma constelação de uma criança, com os pais, claro, né? Mas essa criança, ela tinha muitos amigos imaginários. E na constelação ela colocou 5 amiguinhos imaginários. E quando os pais viram esses 5 amiguinhos imaginários e ele se colocou como 6º, aí de repente caiu a ficha desses pais. Eles falaram, peraí, na verdade ele é o 6º. Ele é o 6º embrião, quer dizer, ele vingou quando os 5 irmãos anteriores se perderam. Então, esses 5 também pertencem. E este menino, que muitas vezes é considerado, ou foi considerado até então, como filho único, ele passa a ser o 6º filho. E aqui no lugar de 6º, ele não precisa viver por 6. Ele pode viver só por 1. Ele não precisa trazer de volta inconscientemente essa perda desses irmãos. Então, eles também pertencem. Então, é muito importante a gente ter essa noção de quem é que pertence ao nosso sistema familiar, quem é que pode ter influência. No caso, por exemplo, de crianças adotadas, a criança adotada passa a fazer parte do sistema familiar que a adotou, mas ao mesmo tempo, digamos por intersecção de campos, ela também pertence, em primeiro lugar, à família de origem dela. Só que quando ela entra numa família que a adota, ela não entra sozinha nessa família. Ela entra com toda a história dela e com todo o sistema familiar dela. E quando esses pais adotivos não olham e não veem e não incluem, quando eles excluem esses pais biológicos e toda essa ancestralidade dessa criança, chega na adolescência, muito provavelmente eles vão ter problemas com essa criança. Digamos que essa criança inconscientemente, ou esse jovem inconscientemente, busca pelas suas raízes excluídas. Porque o DNA dessa criança conta a história do pai e da mãe biológicas. Então, eu vou falar um pouquinho sobre essa lei do pertencimento, porque a lei do pertencimento, quando ela está deslocada, quando existe uma exclusão, ela causa um deslocamento na hierarquia e causa também um desequilíbrio no sistema como um todo. Eu vou trazer uma imagem, eu não sei se vocês se lembram, como o nosso cérebro ele funciona por imagens, né? Então, isso é um móbile, né? Se vocês olharem para cá, vocês vão ver aqui um móbile. E se vocês repararem, tem bolinhas de tamanhos diferentes, certo? E esse pauzinho de cima, que tem essa bola grande vermelha, digamos que ela simbolize mais a ancestralidade. E essas aqui de baixo, essa hastezinha de baixo, com essa bolinha azulzinha e essa branquinha, simbolizam a geração, essa última geração, os filhos mais novos do sistema. Quando eu excluo uma bolinha de baixo, ela causa pouca alteração no equilíbrio do sistema. Mas quando eu provoco, se eu excluo, por exemplo, essa bolinha azul, essa bola grande maior, né? Digamos que na minha família aconteceu um assassinato, existe um assassino na família, alguém matou alguém, e a minha família resolve que essa pessoa não presta mais, que ela não faz mais parte da família, ninguém fala dessa história, ninguém comenta sobre essa pessoa morreu para esse sistema. O que é que acontece se eu tirar essa bolinha azul? Esse sistema vai desequilibrar. Ele vai desequilibrar completamente.
Então, para que isso não aconteça, inconscientemente alguém desse sistema familiar ocupa este lugar e traz de volta essa história, digamos, numa outra embalagem. Então a gente vê, às vezes, uma pessoa que se coloca em risco ou que vira e mexe é assaltada, que vira e mexe está em risco de morte. Quando a gente, no caso, por exemplo, então, dessa exclusão, toda vez que eu excluo alguém, e se eu excluo, por exemplo, essa bolinha azul, digamos que ele chegou antes no sistema familiar, quer dizer, pela hierarquia ele é o grande. Se algum pequeno entra nesse lugar, ele carrega muito peso, ele está completamente deslocado, então isso traz encrencas. E eu vou até dar um exemplo de um rapaz que me procurou e que disse, olha, eu não sei o que acontece, e um rapaz de 21 anos, né? Então ele falou, eu não sei o que acontece, mas eu tenho medo de matar alguém, porque eu sou uma pessoa super tranquila, mas quando me tiram do sério, eu não respondo por mim, eu fico cego. E eu tenho muito medo de que um dia possa ter alguma coisa do meu lado, ao meu alcance, e que eu machuque alguém. Isso não é uma fala de um rapaz de 21 anos. Né? Mas, quando a gente foi investigar no sistema familiar dele, havia a exclusão de um bisavô que matou um homem, né, um amante da mulher, e foi preso, cumpriu a pena, mas depois que ele saiu, ele não foi mais aceito pela família e acabou morrendo como indigente na rua. Então, este rapaz, digamos assim, que ele é como se ele honrasse esse lugar, ele entra nesse lugar. E esse honrar, gente, é termo técnico de constelação, tá? Durante algum tempo vocês vão se acostumando com esse palavrear, digamos assim, que inconscientemente ele traz de volta este bisavô. Por quê? Porque o nosso DNA conta a história de todos os nossos ancestrais. E 1/8 do meu DNA é o meu bisavô. Então, quando existe uma exclusão, é como se uma parte de mim não pudesse existir. E de alguma forma, e aí eu falei também no programa anterior, como é que acontece, por exemplo, de uma pessoa cuidar, entre aspas, né, deste lugar, dessa exclusão? Qual é a exclusão da qual a gente cuida? Então, eu vou lembrar para vocês, é só para vocês fazerem imagem também, né? O que a física quântica conta para a gente? Que tudo acontece por ressonância. Os encontros acontecem por ressonância. E assim como nós temos a nossa impressão digital, que é única, todos nós temos uma vibração que é única. Então é por vibração. Se eu vibro limalha de ferro, é o ímã que me atrai. Se eu vibro bolinhas de plástico, o ímã não me atrai. Mas se eu vibro bolinhas de plástico, a eletricidade estática me atrai. Então, digamos assim, que existe talvez uma predisposição inconsciente, vibratória, que me faz, na minha família, cuidar de uma determinada história, numa repetição de dinâmicas. Então, é muito comum, se a gente olha para a família, né? De repente, vocês podem até imaginar na família de vocês, quer dizer, você olha para a sua família e de repente nasce alguém e tem o gênio da tia Cotinha. Você fala, nossa, mas a tia Cotinha, ela nem conheceu, como é que ela pode ser tão parecida fisicamente, no jeitão, às vezes até em doenças físicas, né? Se a gente pensar nessas doenças herdadas, de repente numa família todo mundo tem uma tendência de morrer do coração, na outra família existem diabéticos, na outra família numa certa idade alguém sofre um acidente grave, quer dizer, são repetições de histórias de forma inconsciente e normalmente elas estão ligadas a uma exclusão. Quando a gente, numa constelação, coloca pessoas ou coloca os bonequinhos, a gente consegue perceber ou a gente consegue investigar e perceber que existem exclusões. Muitas vezes, a gente não se dá o direito, por exemplo, a ter sucesso na vida. Eu não me permito ter sucesso. Toda vez que eu estou tendo sucesso, acontece alguma coisa, eu me boicoto e não saio do lugar. E muitas vezes existe também digamos, a gente fica de consciência pesada, quer dizer, como é que eu posso ser mais feliz do que os meus ancestrais foram?
ou do que os meus pais foram? Se os meus pais não puderam estudar, como é que eu posso, tendo estudado, ter mais sucesso do que eles? É como se eu negasse, é como se eu excluísse as minhas raízes. E aí o Bert Hellinger, né, que é o criador do método das constelações familiares, eu estou chamando aqui de método, até me desculpem, né, porque na verdade se trata de uma filosofia de relacionamentos, mas a gente usa a constelação também neste método de colocação, ou no grupo, ou com os bonequinhos, dessa colocação para a gente entender aonde estão essas dinâmicas inconscientes, porque no corpo dos representantes, quando a gente faz no grupo, eles trazem, digamos, em sentimento, em movimento, à luz essas dinâmicas, ou quando a gente faz uma constelação com os bonequinhos, a gente percebe através do movimento, que eles também têm um movimento, têm um jeito de lidar com eles, que talvez numa próxima vez eu mostre, ou eu convide também a criadora, digamos, desse método de andar dos bonequinhos, que é a Vera Bassoi. E nesse movimento a gente vê aonde é que estava, digamos, o que acontece aqui. E muitas vezes a gente sentiria, se eu me permito ter mais sucesso, por exemplo, do que os meus pais que não estudaram, eu fiz faculdade, ou eu fiz duas, se eu vou e tenho mais sucesso, é como se eu não pudesse mais pertencer. É como se eu virasse grande, né? Me deslocasse na hierarquia, como se os meus pais talvez fossem os pequenos, e eu ficasse grande demais e não merecesse mais estar nessa família. Então eu prefiro me sacrificar o meu sucesso para continuar pertencendo a eles no tamanho deles. Isso, gente, é uma ilusão infantil. Porque quando eu olho para eles, e se eu digo para eles, olha, eu só posso construir uma boa copa porque eu tenho boas raízes. Então, se eu faço diferente, se eu tenho um upgrade, foi graças a vocês. Vocês me proporcionaram isso. Vocês talvez não tiveram a oportunidade, mas se vocês tivessem tido, vocês seriam ou teriam sucesso da mesma forma. Então, se eu aproveito a oportunidade que vocês me deram e eu vou para a minha vida e tenho mais sucesso do que vocês tiveram, não é porque eu me desligo de vocês, e sim porque em honra a vocês, eu presenteio vocês no meu sucesso. Vocês têm sucesso comigo a partir de mim, porque o meu DNA conta a história de vocês, pai e mãe, e de todos os que vieram antes. Então nada foi em vão. Eu presenteio vocês no meu diferente. Eu me permito o sucesso em honra a vocês. E aí eu posso continuar me sentindo pertencendo. Digamos que eu posso sair, não no sentido de abandoná-los, e sim no sentido de tomar com eles a força da vida e em honra a eles seguir. Bom, pessoal, por hoje é isso. E se vocês gostaram, estejam novamente semana que vem, na quinta-feira, às 5h30 aqui, que nós vamos falar um pouquinho mais sobre constelação. E se vocês tiverem alguma sugestão de tema, se vocês quiserem ouvir sobre algum tema específico, coloca ali um recadinho ou entra no meu Facebook, na minha página, Uli Holtz Constelações Familiares, que é onde eu abro mais, e deixem ali seu recado, seu comentário. E até a semana que vem. Tudo de bom. Beijo.